Muita gente encara a educação financeira como um curso com um começo, meio e fim. Mas a verdade é que, para construir e proteger um patrimônio de verdade, o aprendizado tem que ser constante, uma jornada para a vida toda. E é exatamente sobre essa ideia de jornada e não de um destino final que a gente vai conversar agora. Vamos começar com uma verdade que precisa ser dita. No mundo das finanças, ficar parado não significa apenas deixar de ganhar. Significa, na prática, colocar em risco aquilo que já foi conquistado. Para a gente entender isso melhor, nosso caminho vai ser dividido em 5 etapas. Primeiro, o custo real de ficar parado. Depois, como transformar a teoria em um hábito. Vamos ver os 3 pilares do conhecimento que realmente importam, como superar as barreiras mentais e, no fim, descobrir qual é o maior ativo de todos. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. Sabe, no universo dos investimentos, a inércia é de longe o maior perigo. Por quê? Porque o conhecimento que funcionou ontem pode não servir para absolutamente nada nos desafios de amanhã. Pense num atleta de alto rendimento. Ele não treina forte por um mês e depois espera continuar no topo da forma, certo? Com as finanças, a lógica é exatamente a mesma. É a prática constante que garante o fôlego para construir e, o que é ainda mais desafiador, para preservar o patrimônio. E por que essa necessidade de estar sempre em movimento? Simples. Porque existem 2 forças gigantescas que nunca param. De um lado, o mercado, que está sempre evoluindo com novas tecnologias, produtos, regulações. E do outro, a nossa própria vida, com as suas fases e objetivos que mudam com o tempo. A estratégia de quem está começando a carreira não pode ser a mesma de quem já está planejando a aposentadoria. Ok, se a gente já entendeu a importância de aprender sempre, a grande questão é como transformar isso num hábito de verdade. Chega de teoria, vamos para a prática. A construção desse hábito pode ser dividida em 4 passos bem práticos. Primeiro, crie uma meta de leitura. O foco aqui é na consistência, não na intensidade. Segundo, diversifique suas fontes de informação, como se fosse uma carteira de investimentos mesmo, para não ficar preso a uma única visão. O terceiro passo é crucial. Aplique o que aprende. Teoria sem ação não gera resultado algum. E por último, mantenha um diário de bordo, sabe? Para registrar acertos, erros e o mais importante, as lições aprendidas com cada decisão. Certo, já temos o como, mas agora vem a pergunta de 1 milhão. Estudar o que, exatamente? O mundo das finanças é um oceano de informações. Para não se afogar, o segredo é se ancorar em 3 pilares. O primeiro pilar é a base sólida. São os fundamentos que nunca mudam, como o poder dos juros compostos. O segundo pilar olha para o futuro, as tendências emergentes. Pense em como a inteligência artificial já otimiza portfólios ou como o blockchain pode redesenhar transações. E o terceiro pilar, talvez o mais crítico de todos, olha para dentro, o autoconhecimento. É aqui que a gente entende como um viés, como o medo de perder, pode nos levar a vender um ativo no pior momento possível. Bom, já sabemos o porquê, o como e o que estudar. Mas vamos ser sinceros, na prática, todo mundo enfrenta barreiras internas. Vamos agora encarar de frente as desculpas mais comuns que nos impedem de avançar. E essa aqui é, sem dúvida, a desculpa número 1. Aquela sensação bem familiar de que o dia é curto demais para encaixar mais uma tarefa na lista. Mas a perspectiva muda completamente quando a gente entende que esse tempo não é um custo, é um investimento. A escolha, no final das contas, é simples. Ou se investe tempo agora para prevenir, ou se vai gastar muito mais tempo depois tentando apagar incêndios financeiros. Além da falta de tempo, existem outras 2 armadilhas mentais que são muito perigosas. A primeira é aquele sentimento de que isso é complexo demais. E a segunda, talvez a mais traiçoeira, é a complacência. A crença de que, eu já sei o suficiente. E as soluções são diretas. Para a complexidade, o segredo é começar pelo básico e avançar um passo de cada vez. Já para a complacência, a solução tem um nome: humildade. E aqui fica um ponto crucial. No mercado financeiro, a humildade costuma valer muito mais do que a inteligência. Superar essas barreiras leva a uma recompensa que vai muito além do saldo na conta. E isso nos traz a reflexão final. Qual é, então, o verdadeiro valor dessa jornada de aprendizado contínuo? A primeira grande recompensa é a autonomia. É o poder de tomar as próprias decisões sem depender da opinião de mais ninguém. A segunda é a resiliência. O conhecimento funciona como uma bússola que permite navegar por tempestades sem pânico, mantendo o rumo da estratégia. E a terceira, que vem com o tempo e a prática, é a sabedoria. É a capacidade de separar o sinal do ruído, de diferenciar uma oportunidade real de um simples modismo passageiro. Autonomia, resiliência e sabedoria.
Tudo isso nos leva a uma conclusão fundamental. O maior patrimônio que alguém pode ter não está no saldo da conta, está na habilidade de entender, de se adaptar e de agir com clareza em um mundo que é cada vez mais complexo. Porque esse conhecimento, essa capacidade, esse é o ativo que realmente impulsiona a jornada. Então, a pergunta que fica é: qual é o ativo que de fato está movendo a sua jornada?